Olá, seja bem-vindo a mais um encontro com o conhecimento. Hoje nossa aula será de arte e comentaremos uma parte da habilidade da área de linguagens, número 302. Na arte, nos deparamos com diversas linguagens, como o teatro, a dança, a música e as artes visuais. Agora, você já imaginou uma junção de todas essas linguagens? Como ficaria? Ficaria interessante, diferente? Pois bem, dessa mistura surge a arte performática, ou a performance artística. Você conhece esse tipo de arte? Do que será que trata a arte performática? Qual seria o objetivo dessa arte? Qual a intenção desta manifestação artística? Quais os espaços que ela ocupa? Será interior, exterior, a rua, teatros, museus, salas? Aonde poderíamos encontrar esse tipo de arte? Que tal conhecermos um pouco mais sobre esse assunto aqui juntos? Vamos lá? Para entendermos o que é uma arte performática, vamos compreender quem são as pessoas que produzem esse tipo de arte. O artista pode pintar uma tela como Leonardo da Vinci, cantar uma música como Gilberto Gil, Caetano Veloso, ou dançar ao som de Agnaldo Timóteo, e até mesmo atuar. Na performance artística, ou seja, a mistura das linguagens da arte, pode acontecer por meio de diversos diálogos. O artista performático cria situações com o intuito de gerar perguntas, dúvidas, um certo desconforto e uma estranheza ao espectador, criando aí algo novo. Será que na época dos secos e molhados, artistas como Ney Matogrosso pode ser considerado um artista performático? Vamos entender um pouco mais sobre esse conceito, conhecendo também artistas como Marina Abramovic, que é considerada uma das grandes precursoras da performance artística. E também vamos falar sobre Flávio de Carvalho, que é o artista brasileiro considerado como o precursor da performance artística aqui no Brasil. Na arte performática, as abordagens são as mais diversificadas. E nesse contexto, podemos falar sobre o happening, onde o público é a peça-chave, pois é convidado a participar, a interagir, a fazer parte desta performance. A arte contemporânea, que é a nossa arte atual, busca ir além do que já existe na arte, questionando o que pode ser arte e qual é o sentido da arte. Artistas desse período propõem novas formas de criar, de pensar e de fazer arte, ultrapassando assim o pensamento das vanguardas modernistas. Quando nos referimos às vanguardas, estamos falando das vanguardas europeias, movimentos artísticos que surgem a partir do século XX, os chamados ismos, dadaísmo, fauvismo, expressionismo, surrealismos. Esses movimentos artísticos foram extremamente importantes para o desenvolvimento da arte neste período. Porém, a partir de 1950, tudo que é produzido passa a ser considerado arte contemporânea, porque há uma interação maior com o público, busca ideias novas, formas diferentes, e aqui estamos falando sobre performance. A performance ganha corpo neste período de arte contemporânea, e esse tipo de manifestação artística está carregado de uma forte carga conceitual e subjetiva. Ou seja, o importante para essa arte é a ideia que está sendo apresentada na obra. E a subjetividade consiste na maneira individual dessa interpretação, da interpretação de cada indivíduo, sendo a sua opinião sobre um determinado assunto. Na performance, o espectador é constantemente convidado a participar e a se envolver no que está acontecendo naquele momento. Para muitos artistas da arte performática,
a participação do público é fundamental para que a arte exista de fato. Ela é realizada com o público restrito, porém, algumas vezes o espectador não precisa existir, pois o processo pode ser registrado através de fotografias e vídeos. Aqui, então, compreendemos que trata-se de uma arte efêmera, algo transitório, pois após a sua finalização, ela deixa de existir no plano físico e permanece apenas na memória ou nos registros fotográficos e vídeos. A artista sérvia Marina Abramović, que se destaca como um dos grandes nomes da performance, traz um trabalho que explora e envolve o tempo e espaço, estimulando assim o diálogo entre o artista e o público. Em uma de suas performances, chamada Ritmo Zero, do ano de 1974, a artista fica em uma sala, parada, onde o público podia fazer o que quisesse com ela. Nessa sala, ela colocou 72 objetos, como faca, arma, rosa, lápis, corda, espelho, máquina fotográfica, entre outros objetos que o público podia utilizar nela. E sim, o público usou. Já o artista brasileiro Flávio de Carvalho, grande nome da performance artística brasileira, antes mesmo da performance ser conhecida como uma modalidade artística, ele já realizava a sua experiência em 1931, quando caminhou contra uma procissão de Corpus Christi no centro de São Paulo, usando um chapéu, e o que, claro, quase que acabou com uma reação violenta da multidão, quase tendo aí um linchamento em praça pública. Performance artística trata-se da mistura dessas diversas linguagens, como o teatro, a dança, a música e as artes visuais, podendo aí ser relacionada também ao happening, manifestação em que o público é a peça-chave. Porém, alguns estudiosos apresentam pequenas diferenças entre essas manifestações. A performance na arte surge no início do século XX, período em que marca a Primeira Guerra Mundial, e quando acontece a publicação do manifesto de uma das vanguardas europeias, o dadaísmo, movimento modernista que surge como uma provocação que relacionava o teatro, a música, a literatura e as artes plásticas na arte. Porém, a performance artística ganhou corpo e ficou conhecida somente nas décadas de 60 e 70, já no período contemporâneo, como uma corrente que tinha a intenção de provocar, incomodar o público, buscar questionamentos e que teve aí influências de movimentos como a arte conceitual, o minimalismo e a pop art. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que essa aula tenha contribuído para ampliar o seu conhecimento sobre a arte e a performance artística, conhecendo artistas como Marina Abramović e Flávio de Carvalho. Obrigado e até a próxima!